Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e vou pedindo licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre a desregulação e a regulação na nossa processualidade de interatuação da homeostase que nós começamos a construir nos vídeos dessa semana. E nesse momento, então, vamos começar, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, atuo na vivência integrativa, atuo na psicoterapia, na psicologia integrativa, na clínica, nos processos integrativos vivenciais corporativos, atuo na construção do saber integrativo, que é uma via da epistemologia, atuo na educação de profissionais em psicoterapia integrativa, em cursos de formação, em mentoria. E estou aqui com esse projeto do Multiversos Integrativos, tornando na construção do saber integrativo acessível a todos. E nesse momento, nós vamos falar então da desregulação, da regulação, no processo de interatuação da homeostase, que se dá em todas as multidimensões, em todos os sistemas que compõem o inteiro. E que nós já tratamos do processo de homeostase, nós já tratamos da interatuação, que são as homeostases simultâneas que ocorrem em multidimensões, em gradações diversas. E agora nós vamos tratar dessas duas questões que chamam desregulação e regulação. Bem, se a homeostase é uma construção de uma via de regulação, ou seja, de níveis de funcionalidade processual, que são níveis que trazem uma eficiência, ou seja, que dentro de um padrão estabelecido trazem uma eficiência, ou seja, uma funcionalidade que pega vamos dizer assim, que pega as apropriações, vamos chamar assim, os níveis de processualidade versus os recursos que são usados nessa processualidade e os otimizam, ou seja, utilizam os recursos na processualidade das maneiras mais integrativamente possível viáveis, ou seja, como se integrasse o máximo possível naquele nível, naquela gradação daquele recurso, que ele fosse o mais produtivamente utilizado e sempre mantendo esse nível de maior produtibilidade do recurso que está envolvido sendo usado, até um ponto que não gere um desgaste, que não gere uma sobrecarga, que não gere que não resulte numa desestabilização, de um excesso, de uma sobrecarga, de uma tensão que cause perdas da função, perdas da processualidade, que cause improdutividade, vamos dizer assim, que gerem desgastes que no todo não mantêm o sistema em funcionalidade e sim sobrecarregam esse sistema porque ele passou a ser degradado, ele passou a ser degenerado, ou seja, ele passou a ser decomposto, ele passou a perder propriedades ou funcionalidades, ele passou a se desgastar. Então vamos voltar. A regulação da homeostase é manter a funcionalidade utilizando os recursos necessários, os elementos necessários para essa processualidade, sendo conectados, integrados entre si,
até um ponto ótimo dessa processualidade que não gere desgastes desnecessários, desgastes degradatórios, ou seja, degenerações, ou seja, perdas da processualidade, que não gere desgastes que inviabilizem a continuidade da processualidade. E assim é que nós chamamos que essa homeostase que gera essa regulação, ou seja, gera níveis ótimos de funcionar, de processar com os recursos necessários, sem criar desgastes para para a própria processualidade, ou seja, sem gerar uma atividade que é inviável à própria homeostase, ou seja, regulação das funções envolvidas. Tecnicamente fica difícil de compreender, vamos tentar exemplificar para tornar isso um pouco melhor compreensível. Essa regulação da homeostase, vamos pensar assim, aqui na própria construção desse saber. Ela tem que chegar a gerar uma regulação dos múltiplos sistemas. Então vamos pensar aqui dos sistemas de símbolos e signos que eu, Luciana, tenho memorizado no meu sistema de memorização, no meu sistema mnemônico, úteis para que num sistema relacional ou social, ou seja, da troca que eu vou fazer com o outro, que vai está aqui acompanhando a construção desse vídeo ou vai estar acessando esse vídeo, possa, do lugar dele, com a vivência dele, receber essa mensagem do meu sistema aqui comportamental, que comunica verbalmente com o código linguístico e não verbalmente com os gestos, com as nuances da minha face, do gesto da minha face, com a minha entonação de voz, ou seja, que a minha produção dessa comunicação, da construção desse saber, na sua regulação, durante o processo dos elementos, dos recursos que eu vou usar no processo, chegue num nível ótimo, capaz do que é a função desse processo, que é comunicar a construção de um determinado saber a um outro, né? De que esse outro, ao fazer o contato, escutar, ver, assistir o vídeo, capture os elementos, faça a sua processualidade interna de modo claro, objetivo e que entenda, compreenda todos os elementos da construção desse saber que eu estou comunicando em acordo, em convergência com o que eu estou comunicando, o conteúdo da minha mensagem. E que eu coloque símbolos no meu código linguístico que os expresse adequadamente aqueles que vão receber a mensagem. Então, vamos supor que eu fizesse o seguinte exercício. Então, eu estou aqui explicando que essa regulação, ela tem que chegar num nível ótimo de interatuação do meu sistema de símbolos, do meu sistema de memória, que evoca os símbolos, do meu sistema cognitivo, que vai criar a associação entre esses símbolos, do meu sistema linguístico, que vai usar determinado código linguístico, como a língua portuguesa, aptos de transmitir um início, um meio e um fim de conteúdo, porque esse é o processo de construção de um saber, de construção de uma aprendizagem, para um outro que vai assistir, que vai ter contato com esse vídeo. E essa regulação dos recursos tem que ser suficiente na sua integração para atingir todo esse nível ótimo de processualidade, que é o construir a mensagem, transmitir, comunicando a mensagem, o outro que assiste receber e compreender a mensagem. A
regulação da homeostase dessa interatuação entre esses sistemas que eu falei, ela tem que estar no nível ótimo, que não gere uma desregulação, ou seja, que não gerem rupturas nesse comportamento, né, da comunicação. Então, se isso acontece em níveis ótimos, ou seja, eu seleciono os símbolos, os signos do código linguístico que é a língua portuguesa, se eu cognitivamente os associo numa construção de um início, de um desenvolvimento e de uma finalização, e eu os transmito com a interatuação do meu sistema de emoção, do meu sistema de comunicação não verbal, que é o gestual, junto com o meu sistema verbal, e eu mantenho também nessa interatuação de homeostase um contato equilibrado comigo mesmo nessa condição e nesse comportamento de verbalizar e gesticular, eu tenho ali possivelmente a integração da homeostase interatuante de todas essas multidimensões, mantendo a funcionalidade do objetivo de exercitar essa comunicação a ser recepcionada por aquele que assiste o vídeo e que vai possivelmente gerar nele a integração dessa captura e dessa assimilação, produzindo o seu aprendizado. E essa construção regulada na minha homeostase não irá produzir em mim e nem no outro um excesso que degrada, que cria desgastes desnecessários, que cria confusões, conflitos, que, enfim, pode criar uma não compreensão e então um não aprendizado da mensagem que está sendo transmitida. Eu vou tentar exemplificar isto, que seria a via da desregulação. Aqui, a construção desse saber é sobre a regulação e a desregulação interatuantes na homeostase de vários, do inteiro, da complexidade do inteiro, que acontece na vivência desse inteiro. E a vivência que eu estou utilizando é a construção do saber integrativo sobre isso. Se a partir de agora eu começasse a criar uma desregulação, então as coisas aconteceriam assim. O figo, a batata, a melancia, a cenoura, o abacaxi, o pepino, o melão, andaram, caminharam pela rua, dialogaram, conversaram, foram para cima e foram para baixo, viraram 360 graus, ficaram frios, ficaram gelados, eles produziram um efeito estufa, eles geraram uma intriga, eles lutaram entre si, mas produziram a abobrinha, o tomate, o pepino, a melancia, o ponteiro, o giro, o pulo, o gato, o sapato, o colapso, a crise, o A, B, C, o T, o I, o V, o X, o A, o H, o L, o A, o I, o E, o O, o U. Então, essa foi uma desregulação. E o que ela transmitiu? Uma desregulação da minha funcionalidade de homeostase, que está aqui gravada e que gera uma utilização dos meus recursos para a construção desse saber integrativo, que cria uma dissonância, que cria uma divergência na atividade, na processualidade, na funcionalidade,
que foi estabelecida, que é a construção do saber integrativo de regulação e desregulação das interatuações, das homeostases, da complexidade do inteiro. E será que todos esses elementos articulados produziram a construção desse saber? Transmitiram esse saber? Esse foi um exemplo que as desregulações, quando elas acontecem, e ela foi construída por mim com a intencionalidade de criar uma dissonância nesse processo de construção desse saber integrativo, também acontecem de modo não controlado, como essa que eu construí, como eu produzi. Elas também podem acontecer por sobrecargas, por intensificações que ocorrem nas vivências e que demandam uma intensificação extremada, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, ou um extravasamento de contenções, ou seja, de bloqueios a intensificações que vinham sendo estabelecidas e que num dado momento causam um desgaste, causam uma intensificação das processualidades que inviabiliza a continuidade das processualidades e vão podem criar rupturas, podem criar bloqueios, podem criar disfuncionalidades, ou seja, impossibilidade da processualidade se manifestar, e isso vai criar uma sobrecarga, ou seja, isso vai demandar um esforço além da processualidade regulada, da homeostase que vinha sendo desenvolvido, para que haja uma interrupção dessa desregulação e um trabalho para retorno da regulação, ou seja, para a retomada da homeostase, para a partir da retomada da homeostase, da regulação, as interatuações necessárias ocorrerem. Então, podem uma série de situações gerarem alguns momentos de intensificações, ou seja, de contatos com recursos desregulados, não associados integrativamente entre si, mas que vão prescindir do trabalho da regulação para que permaneça o sistema inteiro, a complexidade inteira viável para a continuidade das suas processualidades. Porque, caso contrário, essas desregulações, se mantêm num crescente, elas vão criar desgastes tão intensos que podem inviabilizar a subsistência, a permanência daquela funcionalidade, daquela complexidade, daquele inteiro e levar o inteiro a um colapso total. Então, assim, regulação e desregulação, eles são fenômenos que se manifestam nas processualidades, mas que eles têm que acontecer em determinados níveis que sejam possíveis o restabelecimento da regulação, para que mantenha interatuante todos os sistemas, todas as multidimensões nos seus níveis que formam um inteiro, que formam a complexidade inteira, viável à continuidade da manifestação da viabilidade daquele inteiro. Caso contrário, essas desregulações poderão promover o colapso dessa inteireza e a descontinuidade de sua funcionalidade, da sua processualidade. Então, o que precisamos entender para concluir a construção desse saber? Que nos processos de interatuação, de regulação que ocorrem na homeostase, ou seja, simultaneamente as multidimensões com seus sistemas todos de funcionalidade estão sempre buscando uma regulação, eles estão procurando níveis de utilização dos elementos, dos recursos, nas suas funcionalidades e nas suas processualidades
que tem um determinado limite ótimo de processualidade, que não gere uma sobrecarga, um desgaste, um colapso que inviabilize a própria funcionalidade ou a própria integração do todo. E nesse processo de regulação, desregulações vão acontecer. Vão haver níveis que intensificam algumas multidimensões, alguns sistemas, mas que logo em momento posterior à regulação em níveis de processualidade, que são aqueles já conhecidos e que são aqueles já apropriados, já adequados, já adaptados, novamente se façam presentes e a desregulação cesse, a desregulação se descontinue, e a regulação, a homeostase, novamente se faça. No exemplo que eu causei aqui na produção do vídeo, na produção da construção desse saber, eu desregulei a minha interatuação no ato intencional, mas logo em seguida regulei para concluir a construção desse saber integrativo, que, para um fechamento, precisamos entender que nos processos de regulação da nossa funcionalidade em homeostase, interatuantes das nossas multidimensões do nosso inteiro, desregulações acontecem, mas mediante essas desregulações, novas regulações são estabelecidas para manter a viabilidade da funcionalidade, da processualidade da nossa inteireza. Porque caso contrário, se uma desregulação se intensificar, seja por qual questão for, poderá gerar um colapso que inviabilize a inteireza, a regulação, a homeostase e viabilidade desse conjunto vivo. Então essa foi a construção do nosso saber integrativo, ao qual eu vou manifestando a minha profunda gratidão por realizá-lo e vou convidando aqueles que acharem que é meritório, que deem o joinha, o like e que compartilhem o vídeo. Aqueles que têm dúvidas, sugestões, que escrevam no local de comentário, e aqueles que quiserem contactar-me para vivências integrativas, ao e-mail para nosso contato na descrição do vídeo. E por ora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.